o ateniense Sócrates, Johannes Kepler e a rainha da Inglaterra. O que esses três personagens históricos têm a ver com yoga? Reflexões sobre o yoga. A primeira reflexão que eu quero fazer é sobre o ateniense Sócrates. Eu li, não lembro aonde, que um amigo do Sócrates disse: um escravo que fosse obrigado a viver como Sócrates fugiria. Porque ele andava descalço, não se importava em usar roupas de rico, comia pouco, vivia estudando, conversando, ensinando. Isso para a média da galera era uma vida pior do que de escravo, porque mesmo os escravos podiam comer bastante dependendo da casa onde ele estava. Sócrates foi um Gnani, um indivíduo que atingiu a iluminação unicamente pela força de seu raciocínio filosófico. Não é para qualquer um. Por isso que o yoga oferece uma série de métodos para ir trabalhando de maneira holística. As asanas, para a gente entender o corpo, os pranayamas, para a gente entender as energias, e tendo isso dominado a gente passa para entender os mecanismos mentais que não são exatamente nossos, desse computador biológico chamado mente, para ir então galgar níveis mais altos de entendimento. O Sócrates, no Fédon, que é um dos diálogos de Platão que descreve as últimas horas do mestre, você vê que o Sócrates está conversando com as pessoas igual fosse na sala de casa, assim, sábado à tarde, recebendo uma visita, conversando assuntos de interesse das pessoas, sem ansiedade nenhuma, sem medo nenhum. O cara só fica nesse estado às vésperas de tomar um veneno cicuta, porque ele foi condenado à morte por um tribunal. Que adjetivo nós vamos usar para esse tribunal? Maldito é pouco. Porque alegando que ele influenciava mal a juventude, ensinando a existência de um Deus só. Esse tribunal, na verdade, condenou Sócrates por questões políticas apenas. Achavam que ele deixava as pessoas muito inteligentes, ensinava muito, isso aí era perigoso. Era melhor ter um bando de burro para ser dominado. E por isso que ele foi morto. Mas ele não se assustou e não ficou com medo. Ele tomou a cicuta e continuou conversando com as pessoas. O Platão quis chorar, ele falou: velho, se você for chorar, eu vou pedir para você chorar lá fora, porque você vai atrapalhar a nossa conversa. O indivíduo só fica nesse estado quando ele tem certeza absoluta que só vai cair duro morto ali o corpo. E ele não é o corpo. Se o cara tiver uma duvidazinha desse tamanho de 0,0001%, o cara não fica nessa tranquilidade. Fala sério. Então isso é a prova cabal que o Sócrates era realmente um Gnani, um sujeito que atingiu um grau de iluminação e tentou ensinar as pessoas. O que não é muito fácil. Na vida do alemão Johannes Kepler, também nós temos muito material de ensinamento para a gente meditar. O Kepler foi trabalhar em Praga sobre a orientação de Tycho Brahe. Esse Tycho Brahe já é um figura, um filho de nobres dinamarqueses que
em vez de se dedicar à fofoca de palácio e ficar arrumando guerra e armando exércitos, ele empregou o dinheiro da corte para fazer numa ilha um observatório. Depois mudou lá o rei, ele ficou com uma situação política diferente, ele foi para Praga, sob os auspícios de, acho que Rodolfo II, não lembro. Mas o imperador lá deu um emprego para ele na corte, fez uma estrutura de telescópios, e o Tycho Brahe, ele armazenou durante anos uma coleção de dados de efemérides da posição dos astros diariamente e muito acurada, não como os telescópios de hoje é computadorizado, mas para o equipamento que ele tinha na época, as medições dele muito boas. E ele tinha um banco de dados enorme e ele precisava de um matemático para metabolizar aquilo. Johannes Kepler. O Kepler chegou lá, e ele tinha um pouco de ciúme desses dados, começou a trabalhar com esses dados. Menos de um ano depois, em 1601 ou 1600, o Tycho Brahe morreu. Um monte de história, não vamos entrar mas ele morreu prematuramente e o Kepler ficou com essa herança desse amontoado de dados e ele começou a trabalhar isso de uma maneira matemática. Ou estudando esses dados, ele estabeleceu as suas 3 leis. A primeira lei de Kepler, a segunda e a terceira lei de Kepler. Em cima dessa estrutura matemática, Newton pôde descobrir as leis da gravidade. O próprio Newton reconhece que sem esse alicerce descoberto por Kepler, ele não poderia ter feito nada. O que são essas leis? A primeira fala que a órbita é elíptica, que até então o Cláudio Ptolomeu dava uma explicação louca para esse negócio que eles observavam que não era precisamente redonda, então ele põe um círculo dentro do outro. Depois vou pôr uma imagem aqui na edição como que era a concepção do Cláudio Ptolomeu, que escreveu o Tetrabiblos no ano 70 ou 90 depois de Cristo. Foi a base da astrologia geocêntrica durante muito tempo. Mas o Kepler provou matematicamente que as órbitas eram elípticas, algumas muito mais, como a de Mercúrio. E o que é muito interessante para o yoga é a terceira lei de Kepler. Ó, bicho desgraçado, ele descobriu que essa lei de Kepler diz basicamente que o tempo de órbita ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual para todos os planetas em qualquer posição que eles estiverem ao longo da eternidade. T sobre 2, T ao quadrado sobre R ao cubo. É a constante de Kepler. Todos os planetas, por exemplo, a órbita da Terra sobre o raio da Terra é igual à órbita de Júpiter sobre o raio de Júpiter. Um ao cubo, o outro ao quadrado. Eles estão andando todos amarrados um com o outro. É uma perfeição tão linda. É um negócio tão impressionante e funciona de maneira universal. Depois, quando descobriram os outros planetas, eles encaixam perfeitamente, Urano, Netuno e Plutão, eles encaixam perfeitamente nessa regra porque ela é uma regra divina, uma regra sagrada. Aí você vê a manifestação da divindade.
Porque não pode ser por acaso uma loucura dessa, gente. Então, o Kepler o que faz? Leva o cara do Inhana pro Bhakti. Quando você vê essa perfeição, essa coisa divina, qual é a vontade do ser humano? Se ajoelhar e reverenciar a divindade por nos propiciar um universo maravilhoso desse. A perfeição. E a rainha da Inglaterra, o que tem a ver com tudo isso? Na vida da rainha da Inglaterra, a gente pode fazer uma reflexão a respeito do karma. Então você vê, é uma senhora que já viveu 100 anos, nasceu princesa, conseguiu ser coroada rainha. Não é todo príncipe que se coroa rei, né? Veja a história. Nesses 100 anos ela nunca ficou doente. Teve um casamento de 70 anos felizes. Teve filhos, netos e bisnetos fortes, bonitos e saudáveis, aptos a sucedê-la no trono. Durante esses 100 anos, a Inglaterra sempre esteve na vanguarda das nações. Ela nunca teve a coroa ameaçada, nem um tantinho assim. Nunca a Inglaterra teve numa situação de dificuldade. Que karma é esse, gente? No entanto, ela tem que ir em não sei quantas inaugurações por mês. Na hora do almoço ela tem que sentar na ponta da mesa. Se ela quiser sentar no chão e comer com a mão, ela não pode. Ela não escolhe o vestido que ela vai vestir. Ela não pode dar uma gargalhada em público. Não estou falando de ficar bêbada, estou falando de dar uma gargalhada espontânea. Ela não pode fazer isso. Isso é uma prisão. Eu abdicaria. Meu, imagina a pessoa não pode escolher o vestido que ela vai vestir. Então, o karma é sempre uma mistura de areia com açúcar. Não dá para pegar só o açúcar. Uns tem mais areia, outros tem menos areia, mas é uma mistura de areia com açúcar. Isso é yoga. Isso é trazer o yoga para o nosso dia a dia, para o nosso entorno e ver como ele funciona.